O Brasil está em luto. Morreu hoje, aos 93 anos, o empresário e apresentador Silvio Santos. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. Silvio estava internado em um hospital particular em São Paulo desde o início do mês. A repórter Letícia Miyamoto tem outras informações. Vamos acompanhar. Infelizmente, a assessoria do apresentador Silvio Santos acaba de confirmar a morte dele. Aqui nós estamos em frente ao hospital que fica localizado no bairro Morumbi, na zona sul da capital paulista, e as informações ainda são muito preliminares. O diretor do hospital já confirmou a nota e que confirma, que diz sobre a morte do apresentador, mas ao mesmo tempo a assessoria do hospital não se manifestou sobre o assunto. O principal questionamento é o motivo da morte do apresentador, que ainda não foi divulgado. O que a gente sabe é que os familiares haviam dito que no dia 1º de agosto o apresentador se internou aqui na unidade de saúde para fazer apenas alguns exames de imagem. Todas essas informações sobre o estado de saúde dele eram mantidas sob extremo sigilo, tanto que os próprios médicos e outros enfermeiros de outras alas diferentes de onde o Silvio Santos estava não tinham acesso a essa documentação, ao prontuário médico do apresentador, e nem mesmo detalhes do estado de saúde dele. A família sempre disse que, ao contrário das especulações que já estavam na internet, que Silvio Santos passava por um quadro delicado de saúde, a família sempre confirmou que ele se recuperava de maneira positiva, bastante positiva aqui na unidade de saúde, e que não havia nenhum motivo de preocupação dos fãs, dos amigos e também até dos próprios parentes. A gente ainda busca informações sobre a confirmação, sobre o motivo da morte. Aqui a gente também aguarda a chegada de amigos, parentes e fãs que, claro, ficaram muito chocados com essa informação, que o Silvio Santos, um dos maiores apresentadores do Brasil, fez parte dos domingos de toda a programação das pessoas que acompanhavam, um dos maiores programas da televisão brasileira, e que agora, inclusive falo por mim, que sempre acompanhei de perto a trajetória do Silvio Santos desde criança, nunca imaginei noticiar a morte do apresentador, e infelizmente a notícia que a gente teve que dar depois do dia 1º de agosto, lembrando também que ele já havia sido internado com um quadro de H1N1 aqui no mesmo hospital, que depois recebeu alta, voltou para o hospital, que a expectativa era muito alta da recuperação do Silvio Santos, e agora essa confirmação da morte. A gente segue aqui do hospital aguardando novas informações e qualquer novidade, claro, sobre a morte do apresentador, eu volto com vocês. Obrigado, Letícia, pelas informações. A qualquer momento nós poderemos voltar, inclusive, com ela, com outras notícias, a respeito dessa situação que nos abate bastante. Silvio Santos foi um dos maiores nomes da TV brasileira. Desde 1963, comandava o seu programa com seu nome, e a partir de 1981 estava à frente do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Durante 20 anos, a TV Atalaia foi afiliada ao SBT. O empresário Walter Franco, e muito além da relação empresarial, foi amigo pessoal de Silvio Santos e de sua família. O Sistema Atalaia de Comunicação lamenta profundamente a morte. De volta com o Balanço Geral, a edição de sábado, e a gente volta a falar sobre a morte do empresário e apresentador Silvio Santos. A repórter Letícia Miyamoto atualiza a causa da morte de Silvio Santos. Nós seguimos aqui do hospital localizado na zona sul da capital paulista, onde aqui desde o dia 1º de agosto, de acordo com os parentes, os familiares que emitiram uma nota por meio do canal, por meio do SBT, eles disseram que na verdade ele fazia exames de imagem, que ele se recuperava de maneira bastante positiva. Essa era, claro, a expectativa de todos os fãs do um dos maiores apresentadores do Brasil, que tinha o quadro de saúde já acompanhado há algum tempo. Lembrando também que 15 dias antes dessa última internação, o apresentador chegou a dar entrada aqui na unidade de saúde por conta do quadro justamente de H1N1, mas depois ele recebeu alta e acabou sendo internado novamente no início deste mês. Agora, em relação a informações complementares sobre velório, enterro, aos poucos as informações estão sendo confirmadas. A última informação que a gente tem é em relação à causa da morte do apresentador. Algumas pessoas já passaram por aqui, como Otávio Mesquita, falou bastante emocionado
questionado sobre a relação com o apresentador Silvio Santos e também o que há de informação a respeito da equipe médica, dos últimos dias do apresentador, é que todo o prontuário médico, os documentos relacionados ao apresentador eram mantidos sob extremo sigilo. Apenas médicos específicos tinham acesso a esses relatórios e também a área era bastante preservada aqui no hospital. A gente segue do local, como eu disse, no bairro Morumbi, na zona sul aqui da capital paulista, aguardando a chegada de novas pessoas que possam passar detalhes sobre velório, enterro, também como a família recebe essa notícia tão triste que o Brasil inteiro também não esperava receber neste sábado. Inclusive digo por mim, porque principalmente nos domingos, o Silvio Santos, desde que eu era criança, fazia parte da nossa trajetória. Ninguém esperava receber uma notícia como essa de forma tão repentina, mas ao mesmo tempo é importante que esses detalhes agora sejam passados aos poucos, com muita seriedade por parte dos familiares, parentes e pessoas ligadas ao apresentador. A gente segue aqui da unidade de saúde e qualquer novidade eu volto com vocês. Obrigado, Letícia. Obrigado pelas informações. Eu acho que é muito tranquilo fazer das palavras da Letícia as minhas, e eu diria pela equipe toda nossa que está aqui hoje no programa, no Balanço Geral, fazer das palavras dela as nossas, Porque, de fato, não tem uma pessoa sequer, aqui da nossa equipe que não tenha crescido assistindo o Silvio Santos aos domingos, acompanhando, a época especialmente em que a TV Atalaia era afiliada, por exemplo, ao SBT. Então, há de fato aí uma presença muito marcante da figura do comunicador Silvio Santos na vida de todos os brasileiros e é de fato um sentimento de luto que nesse momento alcança a todos.